Olá pessoal, hoje é a aula de matemática básica, a 7ª aula, e a gente vai falar sobre multiplicação e divisão. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Daí você pode assistir também essas outras aulas, ok? Questão número 1, serão 4 questões. Uma loja decide premiar seus clientes. Cada cliente receberá um dos 6 possíveis brindes disponíveis, conforme sua ordem de chegada na loja. Os brindes a serem distribuídos são bola, chaveiro, caneta, refrigerante, sorvete e CD nessa ordem. O primeiro cliente da loja recebe uma bola, o segundo um chaveiro, o terceiro uma caneta, o quarto um refrigerante, o quinto um sorvete, o sexto recebe um CD. O sétimo recebe uma bola, o oitavo recebe um chuveiro e assim sucessivamente, segundo a ordem dos brindes. O 1000º cliente receberá de brinde uma bola, caneta, refrigerante, sorvete ou CD. Bom, vamos lá? Primeiro você tem que compreender o seguinte: esses presentes, eles vão se repetindo de 6 em 6. Você quer saber qual é o presente que o 1000º cliente irá receber? Como é que você faz? Como eles se repetem de 6 em 6, você divide 1000 por 6. Se você efetuar essa divisão, vai te dar 166 e sobra 4. É aqui que você tem que entender os significados. Quando você dividiu por 6, os presentes, eles vão se repetir de 6 em 6. E quantas vezes eles vão se repetir aqui ao todo? Eles vão se repetir 166 vezes. Então, você terá 166 vezes esses agrupamentos. E depois dessas 166 vezes, tem 4 ainda. Então, significa que na hora de começar a repetir, ele vai ser o quarto desses presentes. E na ordem, qual é o quarto desses presentes? Bola, chaveiro, caneta ou refrigerante? Refrigerante. Essa é a resposta, portanto, ok? Questão número 2. Seja x o número natural que ao ser dividido por 9 deixa resto 5. E ao ser dividido por 3 deixa resto 2. Sabendo que a soma dos quocientes é 9, podemos afirmar que x é igual a... Bom, em primeiro lugar, você tem que compreender o seguinte, que quando você divide o x por 9, o resto é 5, e o x por 3, o resto é 2. Aqui vai dar um quociente que eu vou chamar de A, e aqui vai dar um quociente que eu vou chamar de B. Quando você está dividindo números, sempre vale a seguinte relação. O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Então você escreve assim, ó. O dividendo da divisão é igual ao divisor vezes o quociente e mais o resto dessa divisão. Aqui é a mesma coisa. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente e mais o resto da divisão, que é 2. Agora note o seguinte. Ele disse que a soma desses dois quocientes era igual a 9. Então você vem aqui e impõe a condição que a soma dos quocientes é igual a 9. E como você precisa descobrir quem é o x, você vem aqui, ó, e vai isolar tanto A quanto B em função do x. Quer ver? Joga o 5 para cá, menos 5, fica x menos 5. Esse x menos 5, depois você divide pelo 9. Isso aqui vai ser o A. Então, eu passei o 5 para cá, menos 5, e o 9 dividindo. Analogamente aqui, ó, x menos 2, divididos pelo 3, vai ser igual ao B. O x menos 2 igual a 3b. Aí passa esse 3 que está multiplicando, dividindo. Agora sim, você retorna aqui e procede da seguinte maneira. X menos 5 divididos por 9 é o A que eu isolei aqui. Esse x menos 2 divididos por 3 vai ser igual ao B que eu isolei. E aqui do lado
você vai ficar com o 9 aqui, certo? E aí, para continuar, você como tem 9 e tem 3, o procedimento é você eliminar essas frações. E para eliminar, você multiplica membro a membro por um múltiplo comum desses denominadores. Agora olha a propriedade distributiva. Ao multiplicar por 9 aqui, o 9 acaba simplificando com 9. Ao multiplicar por 9 aqui, 9 por 3 dá 3. Então você vai ficar com 3 que multiplica o x menos 2. E aqui do lado com 81. Ora, x menos 5 você repete, 3 vezes x e aqui menos o 6. E no segundo membro, o 81. Vamos às continhas. Esse x mais 3x, ele resulta 4x no primeiro membro. Lá no segundo, menos 5 com menos 6, menos 11. Menos 11 vai para o segundo, mais 11. 81 mais 11, isso aqui vai te dar 92. E aí sim, você vai descobrir quem é o x. E como é que se descobre quem é o x? Sugestão. Vai dividir por 4, faz o seguinte, primeiro divida por 2, né? Primeiro você vai dividir por 2. E ao dividir por 2, ó, quanto é que dá 92 por 2? 46. E o 46 divide novamente por 2, isto é 23. Então como é que se divide por 4? Acha a metade e depois novamente a metade. Resposta, portanto, 23. Questão 3. Tertulino irá viajar e deseja guardar seus CDs de arrocha em sacolas plásticas, de arrocha. Para guardar os CDs em sacolas, que contêm 60 unidades, serão necessárias 15 sacolas plásticas. Na mesma proporção, se os CDs forem guardados em sacolas com 75 unidades, quantas sacolas serão necessárias? Bom, uma maneira de você resolver aqui é o seguinte, pense no total de CDs. Então, por exemplo, se eu chamo o total de CDs de T, como é que ele está guardando, segundo o enunciado? São 15 sacolas com 60 CDs. Isso vai dar o total. O que ele fala? Ele quer guardar os CDs em sacolas com 75. Então vai ser o mesmo total. Só que eu não sei quantas sacolas, vou chamar de N, ou eu posso chamar de X sacolas. Mas quantos CDs terão em cada sacola? 75. O que não muda? Não muda o total. Então olha como é que você equaciona. Esse total tem que ser igual a esse total. Então o X vezes 75 vai ser a mesma coisa que o 15 vezes o 60. Tá? É assim que você vai equacionar. Quer ver agora? Se você pegar esse 15 e esse 75, dividir por 15, aqui vai dar 1. E na hora que você faz a divisão por 15 aqui, ó, isso vai dar 5. Então o que sobra para você? X vezes 5 e lá no segundo 1 vezes 60 igual a 60. Esse 5 que está multiplicando, você vai passar dividindo. E ao efetuar essa divisão, o 60, quando você divide por 5, isso aqui vai ser 12. Esta é a resposta, portanto. Questão número 4. O senhor Fernando comprou um terreno retangular que mede 18 metros de largura por 30 metros de comprimento. Para cercar completamente sua propriedade, ele comprou estacas de madeira e rolos de arame farpado. A pessoa contratada para fazer o serviço sugeriu que fosse colocado 5 fios de arame contornando todo o perímetro conforme a figura. Fernando acatou a sugestão, sabendo que o arame farpado é vendido em rolos de 50 metros, determine quantos rolos no mínimo serão necessários. Bom, primeira coisa, você não sabe quantos rolos de 50 metros serão necessários. A gente pode fazer o seguinte, chamar essa quantidade de rolos de N. Então, se cada rolo tem 50 metros,
Então, o número de rolos vezes 50 metros vai dar o total a ser cercado. Mas aqui tem um cuidado. Você vai cercar um retângulo, como esse aqui, ó. E esse retângulo, observe, você tem 2 vezes o 18. Por que 2 vezes o 18? Porque você tem 18 aqui e 18 aqui. E tem 2 vezes o 30. Você tem 30 aqui e 30 aqui. E agora vem o mais importante. Lembra que ele falou que ele vai fazer 5 linhas de arame? Né? Então é 5 vezes o total a ser cercado. É essa a ideia. Quer ver agora? N vezes. Observe. Você pode, membro a membro, dividir já isso aqui por 5. Se você dividir por 5, aqui fica 1 e aqui fica 10. Portanto, você vai ficar com N vezes 10. Lá no segundo, isso aqui, 2 vezes 8 é 36 e 2 vezes 30 é a mesma coisa que 60. Então, esse N vezes o 10, ele vai ser o 96. Esse N vezes o 10. E aí sim, se você passar esse 10 que está multiplicando, passar ele dividindo, 96 divididos por 10. Aqui você tem que tomar alguns cuidados. Lembra que o N, que 96 por 10 dá 9,6. O N é número de rolos. Você não vai chegar na loja e comprar 9,6 rolos. Tá? Ou você compra 9, ou você compra 10, ou compra 11, ou compra 12. Sabe o que você vai fazer? Para não faltar arame, no mínimo você vai ter que comprar 10 rolos de arame. 9 são insuficientes. O número de rolos tem que ser inteiro. Por isso a resposta 10. Compreendeu bem?